Shalom, a paz do Senhor para os amados. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho sobre inteligência emocional. No último vídeo nós demos um pequeno resumo sobre inteligência emocional e nós falamos em conhecermos as nossas emoções e dominar as nossas emoções. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, que eu acho de suma relevância para nós, a cada dia, conseguirmos chegar ao mais próximo de um equilíbrio emocional, usando toda a nossa inteligência para lidar com as nossas emoções, mas não só com as nossas emoções, mas com as emoções das pessoas, com as emoções do próximo. Então eu quero tratar desse assunto, um resumo muito rápido, para que a gente possa dar continuidade a esse tema, que eu acho de extrema importância, eu acho um tema bem atual e que nos ajudará bastante a nesse momento tão difícil, conseguir um equilíbrio diante das circunstâncias. A ciência, ela diz o seguinte, que quanto mais mensagens positivas recebemos, mais confiante nós ficamos. Ou seja, a ciência ela nos fala que quanto mais palavras positivas, mais palavras otimistas nós recebemos, quanto mais nós nos alimentamos de boas palavras, de palavras otimistas, de palavras de incentivo, de palavras de confiança, nós ficamos mais confiantes, nós ficamos mais, digamos, mais motivados. Mas olha o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 15, diz assim, ó: todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Então nós começamos a entender que quando nós estamos com os nossos corações aflitos, quando nós estamos com os nossos corações, a nossa mente conturbada, isso nos leva a um desequilíbrio emocional, nos leva a um destempero emocional. A aflição, ela vem exatamente da falta de confiança. Ela vem porque há um excesso de preocupação por algum motivo, ou por alguém, ou por alguma coisa. Mas, olha o que a Bíblia diz, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. E como é ter um coração alegre? Na minha concepção, ter um coração alegre significa você estar diante de uma palavra não só positiva, não só otimista, mas diante da palavra de Deus, diante da Bíblia, diante daquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensina quando ele verdadeiramente veio à Terra para nos livrar, nos salvar, nos resgatar do pecado para uma vida eterna. Então, eu começo a entender que se você não tem um coração alegre, se você tem um coração alegre, a vida é agradável. Se você está com alegria, que alegria é essa? A alegria de Cristo, a alegria do Espírito Santo. Se você está aflito, sempre vai ser mais difícil. As aflições, olha que Jesus fala, no mundo tereis aflições, tende um bom ânimo, porque eu venci o mundo. É exatamente isso que ele está falando aqui. Quando você
tem aflições e você se derrama diante dessas aflições, quando você se depara com essas aflições, quando você mergulha nessas aflições, você perde o bom ânimo, você perde o incentivo, você perde a motivação, e aí você fica totalmente aprisionado a essas aflições do mundo. E aí Jesus nos dá essa receita. No mundo tereis aflições. Ele está dizendo, você vai ter problemas, sempre vai ter problema. Mas se você tiver bom ânimo, se você tiver alegria no seu coração, se você estiver com o meu Espírito Santo alimentando a sua alma, você vai vencer o mundo assim como eu venci. Então, se você tem um coração alegre, a sua vida será mais agradável. Mas se você tem um coração aflito, sempre vai ser mais difícil sair disso. Vai sempre ser mais difícil lidar com as suas emoções. Sempre será mais difícil entender o mecanismo para que você tenha bom ânimo, para que as aflições não te paralisem na vida e em todas as áreas. Seja na sua vida pessoal, familiar, profissional, no seu ministério, nos seus estudos, em qualquer área da sua vida, você consequentemente terá dificuldade se o seu coração estiver aflito. Bom, podemos perceber que essa palavra que está em Provérbio, ela nos ensina, ela nos mostra um caminho que facilita, que vem ser facilitador para um entendimento de como nós conseguimos superar tudo isso. Presta atenção, por que está aflitos? Essa é uma pergunta. Eu te pergunto, por que está aflitos? Porque naturalmente alguém te sugestionou a ficar aflito. Ou seja, alguém te falou alguma coisa, alguma circunstância, alguém ou alguma coisa negativa, você se deparou com isso, alguém falou uma palavra negativa, você se deparou com isso e o seu coração ficou aflito, uma circunstância. As aflições, elas vêm com as circunstâncias, com as dificuldades. Então, se você está com seu coração aflito, ou se alguém te sugestionou, você vai ficar aflito. Posso dar vários exemplos. Você vai no médico com uma característica de alguns sintomas e o médico diz para você, isso é uma coronavírus, um Covid-19. E na verdade não é apenas um sintoma gripal, é apenas uma virose gripal. E consequentemente, quando você ouve a palavra Covid-19, que está matando um monte de pessoas no mundo inteiro, você começa a ficar aflito e você começa a achar que você realmente está com a Covid, e aí você começa a ter os sintomas, e aí você é internado, e na verdade você chega ao óbito, porque nessa internação você realmente pegou o Covid, e como você estava emocionalmente aflito, o seu coração estava totalmente aflito por essa notícia, você acaba se deparando com essa absorvendo, vamos dizer assim, de forma desequilibrada, as suas emoções absorvem essa notícia, de uma notícia que poderia ser amenizada, acaba sendo, digamos, somatizada, porque a notícia não foi boa. Você está com caroço, é câncer. Nem todo caroço é câncer. Nem todo caroço é um câncer maligno. Então, veja, quando nós recebemos notícias ruins, o nosso cérebro, as nossas emoções começam a trabalhar na pior circunstância. Tipo, tá chovendo. Aí as pessoas falam assim, olha, não sai de carro não, porque tá um maior temporal. Você pode ficar preso numa enchente. E aí você fala assim, pois é, eu vou assim mesmo. E aí chega lá, você ficou preso à enchente. E assim sucessivamente, existem várias situações no dia a dia que poderiam servir de exemplo para nós. Pois bem,
Por que estar alegre? Por que você está alegre? Porque alguém ou alguma coisa fez você ficar alegre. Então, agora é o contrário. Alguém falou alguma coisa, alguém te deu alguma coisa, alguma circunstância favorável a você te fez ficar alegre. Te dá uma boa notícia. Você acabou de ganhar um carro zero. Coisa linda. Você acabou de ganhar uma casa. Você acabou de ganhar um emprego. Você acabou de... Então, alguém ou alguma coisa te fez ficar feliz. Isso significa que nós não nascemos com as nossas emoções. Isso significa que as nossas emoções não nascem conosco. Nós desenvolvemos essas emoções e aí é que entra a inteligência emocional. Porque nós produzimos as emoções a partir das sugestões das sugestões que nós recebemos, das sugestões que nós se deparamos com ela. Nós nos deparamos com sugestões que nos levam a reagir de maneira emocional. Então, aqui está a chave. Essa é a chave. Se nós não nascemos com as emoções, ou se nós não nascemos com as nossas emoções, se nós produzimos essas emoções depois de nascermos, significa que as nossas emoções podem ser controladas. Significa que as nossas emoções podem nos ensinar a sermos pessoas melhores, mais equilibradas e conquistar mais daquilo que verdadeiramente nós achamos que somos capazes de conquistar. Amém? Fica aí para você essa palavra, guarde essa palavra no seu coração, a chave para você ter mais um passo adiante do controle ou da inteligência emocional é você saber que você não nasce com as suas emoções, elas são produzidas mediante as circunstâncias e as situações que se apresentam, que lhes apresentada, sugestionada perante a vida, ou pela vida, ou pelas pessoas que te levam a criar ou a desenvolver as suas emoções. Nós vamos ciente de que produzir emoções nos dá a capacidade de controlá-las. Amém? Shalom para vocês e que Deus abençoe abundantemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.